a Bíblia e os milagres. Olha para mim aqui agora. Se você não crê em milagre, você não vai crer na Bíblia. Porque a Bíblia, pastor Luiz, pastor Wagner, a Bíblia é um livro de milagres. Não é assim? É ou não é? Primeiro, Gênesis é o primeiro versículo de Gênesis, é o versículo do milagre. No princípio criou Deus os céus e a terra e os céus existem por quê? Diz aí vocês bem alto. Deus criou, é o quê? Milagre. É inexplicável. Se tu não crê nisso, tu não vai crer em nada. A Bíblia, meus irmãos, ela não é livro para cientista. A Bíblia ela não é livro para crítico. A Bíblia não é livro para responder os teus desejos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou tu crendo ou tu não crendo, ela é Bíblia. Ela é Bíblia. E quando eu observo a Bíblia, ela está cheia de milagres. Agora olhe para cá. Imagine, meu irmão, eu coloco aqui, observem bem. Imagine, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:3. Pela fé, olha lá, lê bem aí, pode ler. Eu gosto da Bíblia, irmão, ô coisa boa, é a Bíblia. Vamos lá. Coisa boa, isso aqui tu tem que crer na Bíblia, vamos lá. Hebreus 11:3. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Porque tem irmão que diz, eu não creio em milagre, eu não creio da Bíblia. Então quando tu for ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tu vai ficar incomodado o tempo todinho. Porque do Gênesis ao Apocalipse só tem milagre. Pode ir. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Peraí, não é pela ciência não? Não. Não. Como é que está dizendo aí? Entendemos pela fé. Peraí, não é pelo explicar dos teólogos, dos filósofos? Porque quando a gente volta lá para os pré-socráticos, aí nós temos Tales, nós temos Anaximandro, Anaxímenes, nós temos eles tentando explicar como surgiu o mundo. Não é assim não, está dizendo? Não. Não. Não é assim não. Então, é pela teoria dos cientistas? Também não. Como é que está dizendo aí? Pela fé. É pela fé, que diz o quê? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra de Deus foram criados. Então pronto, já imaginou? A Bíblia diz que o Deus diz, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja isso, haja... Pegue qualquer livro de biologia, de geografia, pegue qualquer livro de ciência, não há explicação. Agora eles têm argumentos e lindos. Eu escrevi aí no meu blog, parece que eu não sei bem o meu blog, mas está lá, eu escrevi essa semana, falando sobre a comparação de como a ciência apresenta o homem, a formação do homem e como é que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta de uma maneira tão linda e a ciência apresenta de uma maneira tão feia, mas não querem aceitar. Então, a Bíblia é um livro de milagres. Na hora que tu abre o primeiro capítulo é milagre. No princípio criou Deus os céus e Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pelo poder da palavra. Aí um cientista, doutor, está na universidade. Olha pessoal, eu quero dizer o seguinte, aqui há bilhões de anos, aí pega, eu acho até interessante, deixa eu dizer para vocês aqui. Não é assim? Aí eu já estudando, aí eles pegam, montam slide, aí botam uma rochazinha, aí botam um negocinho, um risquinho, aí diz aqui, esse risco ele tem 6 milhões, mais ou menos, de anos. Primeiro, como é que ele sabe? Ele diz, não, é porque ele foi pelo... Nada, irmão. Está vendo como é as coisas? Aí, eles acreditam nisso. Não é assim? Eles acreditam nisso. Aí mostram, ficam explicando as coisas, como se tivesse... Sabe não, meu irmão. Rejeitam a Bíblia, agora nós ficamos com a palavra. É assim? Nós ficamos com a palavra. Olha para cá, a Bíblia é um livro de milagres. E se você hoje chegar numa universidade ou em qualquer lugar e disser assim, a Bíblia diz lá em Êxodo, por exemplo, quando você lê Êxodo, capítulo 17, 1-6, nós vamos ler aqui, Êxodo 17, 1-6, a Bíblia diz que Moisés foi lá, bateu na rocha e saiu o que da rocha? Ei, fala aí bem alto vocês, saiu o que da rocha? Saiu o quê? Já imaginou, irmão? Falar para um doutor, para um médico, para um cientista, olha, a Bíblia diz que um homem pegou um pedacinho de pau e aí foi lá Deus diz, vai lá, e Deus só mandou ele falar a rocha, mas ele estava meio zangado com o povo, aí ele feriu, não foi assim? Ele bateu na rocha, aí da rocha saiu o quê? Já imaginou, irmão, hoje, os homens para encontrar água, usam tantos recursos pesados, aí o Moisés vai lá com um pedacinho de pau, irmão, isso aqui é só para crente. É ou não é? Isso aqui é só para crente.
Moisés vai lá e pega um pedacinho de pau e bate, aí sai água. Ah, tem muita gente que quer explicar. Eu estou escrevendo sobre a hermenêutica de Paulo à luz do Velho Testamento, e o Paulo lá no Novo Testamento diz assim, olha, e a pedra que Moisés bateu era Cristo. Estão vendo como é as coisas? Agora vai dizer hoje, em plena modernidade, era isso aqui que Bultmann dizia, vamos desmistificar o negócio. Porque a modernidade não vai aceitar essas linguagens. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando você olha para isso, aí você diz, mas um homem bateu e saiu água. Mas eu vou dizer mais, e já imaginou, olha a intervenção de Deus. O povo de Deus vai passar, mas tem um Jordão. Lê bem aí, Josué capítulo 3, vamos ler só isso aí, capítulo 3, versículo 15 e a 17. Creio que é isso aí. Olha, enquanto ele acha ali, a Bíblia diz que o povo de Deus ia atravessar o Jordão. Mas era a época que o Jordão estava cheio, transbordava. O que Deus fez? E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, Eita Deus. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Isso. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. E então passou o povo defronte de Jericó. As águas pararam lá em cima, né? Deus, pelo poder dele, isso é milagre. Deus lá em cima, ei, para bem aí, fica bem aqui. Aí a água ficou. E aí pronto, para passar o velhinho, para passar o menino, para passar a mulher, para passar o povo de Deus passando tranquilo. Mas só que antes de Deus fazer o milagre do Jordão, se você ler em sua Bíblia, Êxodo 14, 21, a Bíblia diz que Deus abriu, foi o mar vermelho, mandou um vento, soprou tudo e o mar se abriu e acabou-se a conversa. Aí tem gente aí que está tentando explicar. Eu acho que isso aqui é o seguinte, não tem bem. Eu fico só rindo, irmão, quando eu vejo esse monte de cientista, de doutor. Tem aí gente que diz assim, fulano aqui é PhD em divindade. Ele sabe o que é de divindade, irmão, que ele não é divino. É ou não é? Aqui é PhD em divindade. Irmão, isso aqui é só pelo olhar da fé. Olha, Êxodo 14, 21, o mar se abriu. Josué 3, 15 a 17, o Jordão, as águas pararam e o povo de Deus passou a pé enxuto. Agora conta lá na universidade que um dia um machado caiu. Está lá em 2 Reis 6, primeiro. Um dia um machado caiu nas águas e um homem de Deus pegou um pedacinho de pau, porque eu nunca vi pau virar um azougue e um imã. Não é assim? Mas naquele dia, a Bíblia diz que o Eliseu começou a mexer nas águas. E o que aconteceu? O machado subiu e ficou na água. Aí ele disse, pode pegar o machado. Isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Se tu lê isso aí na Bíblia e não crê, pode largar de ser crente, meu irmão. Pode largar de ser crente. A minha Bíblia diz ainda, lá em 1 Reis, capítulo 18, 37 a 38, que o homem de Deus orou e caiu fogo do céu e matou gente. Isso é milagre. Quer mais? A minha Bíblia diz lá em Josué, capítulo 10, versículo 12, versículo 13, que Josué orou e o sol... Aí pronto, tem cientista que diz, olha o erro da Bíblia, porque aqui está errada a interpretação. Josué, a linguagem dele aqui era funcional, não era linguagem científica. A gente sabe que a terra é redonda, mas aí a pessoa diz os 4 cantos da terra, como se ela fosse quadrada. Josué não está tratando de ciência, ele está usando uma linguagem funcional do dia a dia. Meu Pai do céu, aí é milagre. Tu quer mais? Olha, quando você analisa esse texto bíblico, a Bíblia fala de um povo que derrubou uma muralha poderosa, sabe como? Só cantando. Só cantando. E, meu irmão, a Bíblia diz que só cantando. Isso aqui já pensou, irmão, um bocado de crente. Olha, Deus diz, eu vou derrubar a muralha. Porque Deus podia fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui, com o meu poder, com a minha glória. Mas aí Deus testa a nossa fé também. Aí eles vão um dia, vão outro dia, 7 vezes. Aí na última eles dão uma rodada e gritam e o muro cai no chão. E a Bíblia diz que foi só cantando e tocando o chifre. Isso é milagre. Tu crê nisso aí? Vocês creem nisso aí? Eu creio. Agora, se você analisar a palavra de Deus, Deus faz esses milagres.